Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Então, mais um tempo de esperança. Após os 21 dias de jejum, nós teremos 2 tempos de esperança especiais, o de hoje e o da próxima sexta-feira da semana que vem. Num formato um pouquinho diferente, nós vamos ter algo em torno aí de uns quase 20 minutos e vamos falar sobre 2 temas, abordar 2 temas importantíssimos, que é a sabedoria e o conhecimento. E nós vamos ter uma participação especial do nosso irmão William nos ajudando aqui, com seu dom, com seu talento de memorizar os versículos bíblicos. Então eu solicitei, que ele estivesse aqui conosco, nos ajudando aqui. Então eu queria falar sobre sabedoria e um tempo muito especial, esse que nós estamos vivendo hoje em 2020. A gente já falou inúmeras vezes sobre a crise, sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre quarentena, sobre confinamento, sobre tudo isso que a gente tem vivido. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, e talvez no final do ano, como é que foi quando você chegou no final do ano de 2019, do ano passado, qual foi a sua expectativa com relação a 2020? Agora o ano de 2019 foi um ano muito bom, não foi um ano bom, mas 2020 vai ser um ano diferente. A gente faz aquele culto da virada e colocamos todas as nossas expectativas em cima de um ato. É bem verdade que o ato ele tem o seu significado, ele tem o seu peso profético, ele tem um enunciado, ele tem um poder. De fato, isso é verdade. Então nós precisamos de fato ter esses movimentos proféticos, esses atos que são proféticos de declaração a respeito daquilo que o Senhor fala através da sua palavra, de viver as promessas, de declarar essas promessas com convicção. Isso é importante. Mas mais importante é a gente pegar e viver isso, dar continuidade, porque o nosso Deus é um Deus que dá continuidade às coisas que Ele faz, que Ele declarou. Então, o Senhor Jesus disse que o Pai trabalha e trabalha até agora, vem trabalhando até agora, ou seja, Ele dá continuidade à sua criação, toda a sua exuberância criativa que vem desde a criação do mundo, desde a criação do universo, da criação do homem, do Éden, mas esse agir contínuo do Espírito de Deus na vida do ser humano. Então, para que 2020 possa ser um tempo de oportunidades, você pode estar perguntando, será mesmo, pastor, com um ano difícil como esse no mundo inteiro? Então, o que o salmista diz lá no Salmo 90, verso 12? Abra aí a sua Bíblia no Salmo 90, verso 12. Diz assim, tem algumas versões aqui, eu queria falar 2, da NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, para que alcancemos corações sábios. Uma outra versão vai dizer: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, o salmista basicamente ele está falando a respeito da transitoriedade da vida, da brevidade da vida. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que nós possamos vivê-la com sabedoria. Então, que os nossos dias eles precisam ser contados, ou seja, vividos com sabedoria e não desperdiçados. É exatamente isso que ele está falando. Então, sobre a sabedoria, nós temos muitas coisas a falar e a gente vai, lógico, nós não vamos esgotar o assunto aqui, mas vamos nos ater um pouquinho, como que nós, seres humanos, nós já temos uma sabedoria, já ela
ela já está conosco, né? Relacionada à nossa capacidade de fazer uma leitura do mundo, né? De fazer uma leitura de circunstâncias, fazer leituras das pessoas. Isso são coisas que elas já estão conosco, né? E a partir dessas leituras nós podemos fazer planos melhores, nós podemos projetos mais bem elaborados, mais sofisticados, sejam projetos, sejam quais forem. Tem projeto de vida, projetos profissionais, daquilo que diz respeito às nossas atividades, né? E enfim, nós então tomamos as melhores decisões. Essa sabedoria humana, né? Contudo, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos não da sabedoria humana somente, a sabedoria que já está conosco para fazer essa leitura, né, como eu disse, do mundo, das circunstâncias e das pessoas, para a gente fazer as melhores decisões. Mas nós precisamos, para de fato fazer as decisões acertadas na nossa vida, mesmo em detalhes, em coisas pequenas como coisas grandiosas na nossa vida, com relação ao nosso futuro, nós precisamos ter a sabedoria de Deus, né? Ter um acesso ao entendimento espiritual da vida. E somente o Senhor é capaz de nos oferecer isso, né? É uma sabedoria que ela não é adquirida, é uma sabedoria que ela é transferida. E com isso nós começamos a enxergar coisas que nós jamais seríamos capazes de enxergar por nossa própria conta. A própria Bíblia, ela nos revela a sabedoria de Deus, né? A palavra traz ao nosso entendimento, essa palavra, sabedoria, né? Ensinamentos que jamais poderíamos acessar pela nossa razão humana. Então, porque ele ilumina os nossos passos, ele traz luz para as nossas escolhas, né? Exatamente porque vem uma sabedoria que não é nossa, uma sabedoria que vem do alto. Salmo 119, verso 106 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Então, isso básico, essa lâmpada para os meus pés. Uma lâmpada não tem uma capacidade tão grande de iluminação, mas é lâmpada para os meus pés. Quando você está ali e não tem muita clareza, né? Está tudo muito no escuro, muito nebuloso, você não tem como enxergar. Então é lâmpada para você tomar as suas decisões. E luz já significa uma coisa mais abrangente, né? A lâmpada tem uma restrição na sua claridade, mas quando ele fala luz, né, para os meus caminhos, é uma coisa mais abrangente, como se a gente estivesse tateando no escuro e depois é como se a gente estivesse numa autoestrada com um farol de um carro e a gente está iluminando o nosso caminho. Então, pedir a Deus a sabedoria dele para enxergar essas oportunidades que nós só podemos enxergar no Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer: quem conheceu a mente de Deus, ou quem conhece os pensamentos do Criador, quem poderá conhecer a mente do Criador e lhe dar conselhos, né? Qual é o homem que pode se tornar conselheiro de Deus? É impossível, não existe, né? Então, nenhuma sabedoria se compara à sabedoria de Deus, né? Então, e tem algo, né, um outro texto bíblico que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que somente o Espírito, que é santo, conhece a mente do Pai, porque ele conhece o que a Bíblia vai falar, né? Ele perscruta todas as coisas, conhece todas as coisas, porque é o próprio Espírito de Deus, né? Que é luz, é verdade. Ele conhece coisas insondáveis, impossíveis à mente humana a respeito de Deus. Então existem coisas a respeito de Deus que nenhum ser humano consegue sequer passar perto, né, sobre o que é Deus, né, muito menos o conselho de Deus, enxergar como Deus enxerga. Então são coisas profundas, são riquezas a respeito da sua pessoa. Então, está escrito ali, o Espírito Santo consegue todas as coisas, inclusive penetrar nas profundezas de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9,
né, nós temos isso daí claramente, né, de que onde até mesmo os versículos, né, posteriores vão falar sobre essa clareza, né, de que somente o Espírito de Deus pode trazer essa clareza para a gente. 1 Coríntios 2,9, né, porque nenhum ouvido humano ouviu, nem olhos viram, né, nem jamais penetrou em mente humana algumas coisas que Deus tem preparado para aqueles, né, que o amam, mas somente o Espírito. Aí depois no versículo 10, 11, 12, ele vai estar falando sobre isso, né, mergulhando nas profundezas de Deus, busca o que está oculto lá e mergulha em Deus e depois mergulha em nós. A respeito da sabedoria, olha só o que o livro, principalmente o livro de Provérbios, capítulo 3, fala muito sobre sabedoria, na verdade, mas o nosso irmão William nos ajuda aí um pouquinho, falando sobre alguns textos bíblicos que falam a respeito da sabedoria. Veja aí. Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Sou eu, William, servo do Senhor Jesus. Sou da Igreja Metodista de Barra do Piraí. E venho primeiramente agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo. E agradecer ao Senhor Espírito Santo de poder estar compartilhando aquilo que o Senhor Espírito Santo tem me ensinado, para poder passar então adiante para vocês, irmãos em Cristo Jesus, o conhecimento, entendimento, sabedoria e inteligência que o Senhor Jesus tem me confiado. E cujo tema de hoje é a sabedoria. A sabedoria significa qualidade, caráter de quem e do que é sábio, grande instrução e erudição. Provérbios capítulo 2, versículo 4, 5 e 10 diz: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. E como diz Provérbios capítulo 3, versículo 7, diz: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 13 diz: feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Enfim, se vocês, irmãos, querem obter a sabedoria do alto, peça somente ao Senhor. Isso significa que o Senhor não se aborrece de conceder a sabedoria, pois Ele tem prazer em nos abençoar. Pois o segredo, irmãos, é pedir de todo o vosso coração e com humildade e com sinceridade diante do Senhor. E para finalizar, eu venho agradecer a Deus, agradecer ao pastor Marco por ter orado pela minha vida, por todos vocês, por ter me ajudado em oração, e espero ter ajudado em alguma coisa, amém? Que diminua eu, que o Senhor cresça, amém, irmão? Forte abraço. Então, viram? Então, amados, quando todas as vezes que vocês buscarem tomar alguma decisão, fazer algumas escolhas, busquem soluções no Senhor, orem, né? Pense bastante, rumine, né, sobre o assunto, né? E se você não sabe o que fazer com relação a algumas escolhas, decisões, situações onde possuem dúvidas, né, consulte aquele que tem resposta para todas as suas dúvidas, né? Quando muitas vezes precisamos, né, de dúvidas, né, de buscar sabedoria, né, como uma mãe que está criando seus filhos, como um marido com relação à esposa e vice-versa, né, como um empregado com relação ao seu chefe, ao seu patrão, né, ao seu trabalho, né, como um líder com relação à sua equipe, os seus discípulos, né, enfim, qualquer decisão na sua vida, né, com relação às suas atividades profissionais, o seu caminho, as suas escolhas, né, vai depender, não é somente da sua sabedoria, vai depender principalmente do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, né, para que Ele possa
entregar isso a você, essa sabedoria, onde vai trazer uma convicção clara a respeito de coisas que você não sabe, né? Então, há algum tempo eu comecei a entender que o Espírito é muito mais do que simplesmente algumas pessoas falam, né? É um relacionamento extraordinário, né, que traz conselhos para a nossa vida, esse espírito de sabedoria, né? O manto que estava lá sobre Jesus, ele daria espírito de conselho, espírito de fortaleza, o espírito do Senhor, o espírito do temor do Senhor, espírito de conhecimento e espírito de sabedoria. Era o primeiro espírito. O espírito do Senhor estaria sobre ele, depois logo vem em seguida o espírito de sabedoria. Né? Por quê? Para trazer luz, né, sobre todas as coisas. Então, quando Deus traz revelação, entendimento, né, e quantas vezes traz esse entendimento e essa revelação, quando às vezes as pessoas elas ficam tocadas, quando elas ficam quebrantadas, né, uma presença de Deus tão forte, quando essa presença vem, basicamente, né, é essa a presença de Deus, quando se fala, quando a sabedoria de Deus vem sobre nós, basicamente a gente está falando da própria presença de Deus trazendo algo novo sobre a nossa vida. E a gente precisa dessa porção, lógico, né? Então, o livro de Atos, capítulo 6, né, vai dizer que diz que aqueles que querem fazer a obra do Senhor, a sabedoria é uma dessas condições exigidas para tal função, né? Então, eu poderia me ater aqui falando sobre, né, a importância da sabedoria para o líder, principalmente para o líder evangélico, né, para aqueles que estão desempenhando algumas funções, qualquer tipo de serviço na casa de Deus, no reino de Deus, né, e na nossa própria vida, evidentemente. Mas não é só a sabedoria humana para a gente ler o mundo, para a gente ler as circunstâncias e para a gente ler as pessoas, mas sobretudo a sabedoria de Deus, para que Ele possa revelar todas as coisas que nos estão ocultas, trazendo luz e trazendo verdade para a nossa vida, apontando o caminho, trazendo discernimento, e com isso as nossas escolhas e as nossas decisões, elas ficam muito mais fáceis. Amém? Que assim seja. O desejo que venha sobre a sua vida o espírito de sabedoria do Senhor. Amém? Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde, né? Que o Senhor esteja, né, dando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a sua paz. Shalom, beijo no seu coraçãozinho. Fiquem com Deus.